Olá, olá! Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais um Almoço com Odonto. Eu sou a Débora Heller e aqui eu te ensino como ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Então, o tema de hoje é muito especial, porque é assim, é um baita pulo do gato, é uma oportunidade para nós dentistas e é algo muito importante para os nossos pacientes, né? Então, o tema é o que a saliva revela e o que a saliva diz sobre a saúde, não só oral, viu? Geral do nosso paciente. Então, é sobre isso que nós vamos falar nestes 30 minutinhos de almoço com odonto, almoço com ciência, onde literalmente aqui a gente almoça conhecimento. Vamos lá! Bom, para quem está chegando agora, deixa eu brevemente me apresentar. Eu sou aquela dentista cientista que vocês estão acostumados. Então, sou uma dentista cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Sou professora aqui da graduação e pós-graduação em odontologia, tanto no Brasil como no exterior. E foco, né, tanto na clínica como na pesquisa, na minha área de expertise, que é a saliva. E eu tenho como minha grande missão levar para todos os dentistas e, assim, consequentemente, para todos os pacientes, o acesso ao diagnóstico salivar, porque a ciência mostra, a clínica comprova que, através da saliva, a gente vai ter um diagnóstico ainda mais eficiente dos nossos pacientes e, assim, conseguindo levar ainda mais saúde e acesso ao diagnóstico em saúde para muitos desses pacientes. Bom, o que nos traz para o tema de hoje, né? O que a saliva revela sobre a saúde, o que a gente consegue entender através das análises salivares e o que isso nos mostra sobre até mesmo a saúde geral do nosso paciente. Se você está gostando aqui do canal, se você ficou empolgado com o tema, dá um like, né? Aperta no like, põe aqui nos comentários e também se inscreve no canal para receber os alertas quando eu estou aqui fazendo live. Bom, vamos ao nosso tema, né? Como a saliva pode revelar doenças e o que ela nos diz sobre a nossa saúde geral. Bom, primeiro, para a gente começar, eu quero esclarecer sobre o que eu vou falar, porque é um tema bastante amplo, né? Vocês sabem que muitas vezes eu trago aqui para vocês testes moleculares através da saliva, inclusive já está super difundido no Brasil e no mundo, né? Testes de doenças e condições sistêmicas através da saliva, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje eu quero focar sobre os exames clínicos salivares e o que isso já me diz ou que indícios isso me dá sobre a saúde geral dos meus pacientes. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Eduardo, dentista Saliva Pro de Brasília. Eita, clínica odontológica, quem que é que está aí como clínica odontológica? Olá, muito bem-vindos, é sempre bom ter vocês aqui no ao vivo também. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender esse tema, tá? Que eu quero focar no aspecto clínico da avaliação salivar e como que isso nos guia na saúde oral e saúde geral dos nossos pacientes. Então, vamos aqui comigo. Boca seca. Boca seca, geralmente, não é um sintoma solitário. Eu estava aqui, agorinha mesmo, ainda estou aqui na sala, em reunião com a minha aluna de mestrado, a Larissa. Ela ainda está aqui conosco. A Larissa está estudando a relação entre saliva e fertilização in vitro. Por quê? Porque, muito comumente, na maioria das vezes, essa boca seca não é um sintoma solitário do nosso paciente, e sim um reflexo de uma exocrinopatia. E o grande pulo do gato para nós dentistas é percebermos isso, é sermos os primeiros profissionais da saúde a nos darmos conta de que a boca seca geralmente não é um sintoma solitário e investigarmos além. E muitas vezes nós, dentistas, no nosso consultório odontológico, estaremos dando pela primeira vez um diagnóstico de uma condição sistêmica do nosso paciente, que o paciente, ele sentiu sintomas, ele sentia os sinais, mas ele não sabia que ele tinha essa condição.
Vou te dar um exemplo clássico que a gente vê bastante no consultório quando a gente começa a olhar a função salivar. Esse exemplo é uma paciente mulher, paciente com, vamos lá, 60 anos de idade, ela vem no consultório com queixa de boca seca, secura na boca, e quando a gente começa a fazer os exames clínicos, exame validado de secura oral, nós temos um teste validado para secura oral. Inclusive, isso foi tema de, acho que foi umas 3 semanas atrás que eu falei sobre isso, então se você ainda não viu essa aula, assiste aqui no YouTube. Nós temos um protocolo validado para avaliar a secura oral do nosso paciente. Assim como a gente tem um protocolo validado para fazer exame periodontal, a gente também tem o protocolo de secura oral. Simples, fácil, demora 1 minuto, é feito com um espelhinho intrabucal. Muito bem. Fiz o exame de secura oral nessa paciente, vi presença de um score alto de secura oral, vi sinais clínicos de secura oral, fiz o teste de fluxo salivar, vi uma diminuição do fluxo salivar em repouso dessa paciente, fiz o questionário de xerostomia, também um questionário validado para a gente avaliar o sintoma de boca seca, a xerostomia do meu paciente, deu um score alto de xerostomia, e a paciente também nesse questionário já me relata, que faz parte das perguntas, secura nos olhos. Essa paciente que vem no meu consultório com 60 anos, ela me relata que ela já vive com esses sintomas há anos, mas nenhum profissional tinha se atentado a isso. Então, colega dentista, e eu vi aqui que a Caioko, bem-vinda a Caioko entrou, o Mário entrou, boa tarde, Mário, e a Leda, ai querida Leda, que ganhou o melhor resumo no nosso último Saliva Experience, muito bem-vinda, Leda. Então, o que a gente tem? A gente tem que essa paciente de 55 anos, tá, que vem no meu consultório com secura oral, e ela também reclama de olhos secos, e a gente vê uma disfunção salivar nela, eu sei que eu vou investigar. E muitas vezes essa vai ser a paciente que tem síndrome de Sjögren, tem uma doença autoimune e ainda não sabia. E vivia com isso e vivia sofrendo. E não sabia que poderia ter muito mais conforto no momento que ela recebe o seu diagnóstico. Então, dentista, aqui está o teu grande pulo do gato. É o teu pulo do gato para entender que a nossa função na odontologia é, muito além de dar um sorriso bonito, muito além de promover a saúde bucal, nós somos promotores da saúde geral também. Porque ao promover a saúde bucal, estamos promovendo a saúde geral. E além disso, ao fazer os testes salivares na minha prática clínica, na minha rotina clínica diária, vejam bem, eu também consigo aqui já ter indícios, um indicativo da saúde geral do meu paciente e eu vou investigar. Então, é sobre isso que eu vou focar esses nossos próximos 20 minutos da live. Bom, vamos lá. Afinal, né? No momento que eu vejo que o paciente tem boca seca, ou que o paciente com score alto no inventário de xerostomia, ou com sinais clínicos de boca seca, o que isso pode revelar sobre a saúde geral do meu paciente, tá? Então, ou seja, quais doenças e condições que estão associadas com a presença de boca seca. Vamos lá. Doenças autoimunes. Quando a gente fala em doenças autoimunes, isso inclui, pessoal, um grande número de lesões conjuntivas inflamatórias crônicas, doenças teciduais, como síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e esclerodermia. Mas também a gente está falando de sarcoidose, nós também estamos falando de doenças inflamatórias intestinais e de doenças endócrinas, tá? E muitas vezes a gente vê a sobreposição de muitas dessas condições. Então, sim, você, dentista, vai investigar. Então, por exemplo, a Caioko, viu lá o paciente com boca seca, Caioko, vai investigar a causa, porque pode muito bem ser que esse paciente tenha uma doença autoimune que ainda não foi diagnosticado. Vou entrar nas doenças agora, já dei o exemplo de Sjögren, vou trazer para vocês exemplos intestinais, de doenças inflamatórias intestinais. Vamos lá? Aqui, eu até botei aqui para gente, doença de Crohn. Não é nada incomum o paciente com doença de Crohn relatar boca seca. Não sei se vocês já pegaram um caso assim no consultório. Pois é.
30% dos pacientes com doença de Crohn relatam de boca seca. Vamos para outro exemplo de doença inflamatória intestinal celíaca. Pacientes celíacos, doença celíaca. Vocês sabiam que é muito comum o paciente com doença celíaca reclamar, de alteração de paladar ou de síndrome da boca ardente? Pois é, ambos são sinais clínicos associados à disfunção salivar. E daí a gente começa a ver claramente que está tudo conectado, que a boca está conectada com o corpo e que, como eu te disse no início da nossa live de hoje, que a boca seca geralmente não é um sintoma solitário, mas que eu, dentista, tenho que me atentar a isso, a este sintoma e a estes sinais clínicos que agora eu já sei avaliar no dia a dia do meu consultório para levar ainda mais saúde para o meu paciente. Para muitas vezes trazer um nome para aquela sensação de secura que o meu paciente já tinha há anos. E sim, muitas vezes pode salvar até mesmo a vida desse paciente. Mais um exemplo para vocês: diabetes. Olha aqui. O número de pacientes com diabetes no mundo altíssimo, tá? Então, doenças endócrinas, diabetes mellitus. Vocês sabiam que é tanto um sinal como um sintoma muito comum na diabetes, o sintoma a boca seca e o sinal a hipofunção salivar? A prevalência da disfunção salivar ela é diferente em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Em diabetes tipo 1, os dados mais recentes que eu peguei é que 16% dos pacientes com diabetes tipo 1 relatam algum sintoma de boca seca. Já em pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem um aumento dessa porcentagem para 54%. Lógico, a gente tem que considerar que muitas vezes o paciente com diabetes tipo 2, ele pode ser, né, ele é um paciente mais velho, às vezes já faz também uso de medicamentos xerostômicos, tá? O que também pode influenciar nessa sensação de boca seca. Então aqui, ó, dentista, se atentar para isso. Não é nem arrisco, digo com firmeza, baseado em clínica e em ciência, que tu pode estar diagnosticando diabetes no teu consultório. Por quê? Pode ser que o paciente já tenha desenvolvido um diabetes e não saiba. Só que eu vi a boca seca. E eu não fui aquele dentista que simplesmente deu uma saliva artificial, que não funciona para muito, só quando o paciente tem uma boca seca severa e quando a gente não consegue estimular a salivação. Agora, eu fui investigar. E eu investiguei a causa dessa disfunção salivar. E às vezes eu vi ali diabetes, às vezes eu vi ali doença autoimune, às vezes eu vi ali doença celíaca, doença de Crohn, por exemplo. Bom, já falamos de doenças autoimunes, já falamos de doenças endócrinas e doenças neurodegenerativas, ok? Aqui está claro, cada vez mais, o diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Então, vamos lá. Desordens neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer. A sensação de boca seca, ela aumenta com o progresso dessas doenças, tanto de Parkinson como de Alzheimer. E, além disso, para o tratamento, por exemplo, de Alzheimer, muitas vezes se usa medicamentos xerostômicos. Então, dentista, aqui fica claro essa oportunidade que nós temos de, através da saliva, acessar a saúde geral dos nossos pacientes. Então, isso está cada vez mais clara e isso tem que ficar muito clara na tua prática clínica diária. Por isso, se tu ainda não faz os testes clínicos salivares, como quem está aqui comigo no ao vivo, eu vi o Mário tá, o Paulo, a Leda, a Vivi, como aqui a Celine, como todos vocês já fazem, tá na hora de começar a fazer. Porque com os testes salivares eu tô tanto vendo o risco do meu paciente ter doença bucal, a saliva é a grande guardiã dessa cavidade oral, um paciente com menos saliva, maior risco de doença, mas eu também estou vendo uma possível alteração sistêmica do meu paciente, porque eu sou dentista bom, eu sou dentista que estuda, eu parei agora no horário do almoço para almoçar conhecimento e eu aprendi
aqui nos nossos almoços com odonto que a boca seca geralmente não é um sintoma solitário. Então, eu vou investigar por que esse meu paciente está com boca seca. Pode ser, por exemplo, uma doença infecciosa. Vocês sabiam que boca seca é sintoma tanto de HIV como de hepatite C? Pois é. Então, a lista só aumenta, tá? Então, isso é algo muito importante. E olha aqui, a Tchelle entrou na live. A Tchelle coloca que ela está procurando um especialista para investigar a causa de boca seca de alteração salivar. E Tchelle, você está no lugar certo. É um dentista Saliva Pro. Tu vai entrar no nosso site debraeller.com.br/dentista Saliva Pro. Tu põe no Google, ou depois, se precisar, tu pede aqui, que eu vou pedir para a equipe botar nos comentários do nosso site. Por favor, equipe, se puder entrar aqui até na linha, o nosso site, que tem os dentistas Saliva Pro, e aonde tu estiver no Brasil, tem um dentista Saliva Pro. E tu vai ir nesse dentista, porque esse dentista vai saber avaliar a tua saliva baseado em ciência. Ok? Se precisar de mais alguma indicação, fale aqui comigo. Eu fico muito feliz em indicar os dentistas Saliva Pro, porque a saliva faz parte do dia a dia da clínica. A gente está chegando num momento que todos os dentistas têm que ser Saliva Pro. Não tem mais como ter sucesso clínico sem ser Saliva Pro, sem entender de saliva baseada em ciência na sua prática clínica diária. Muito bem. Então, falamos sobre disfunção salivar podendo ser um sinal de doença autoimune, doenças endócrinas, condições neurodegenerativas, infecções, hepatite C, CMV, HIV. O que a gente conclui, tá? Nessa live de hoje? O número de condições médicas associadas à boca seca, de condições médicas e doenças sistêmicas, só aumenta. É cada vez maior. Então, é um grande número de condições médicas e doenças sistêmicas que podem estar associados à boca seca, estar causando essa secura oral e essa disfunção das glândulas salivares do meu paciente. É minha obrigação como dentista saber fazer essa avaliação na minha prática clínica. E se você é paciente, como a Tchelle, que entrou aqui na live, tá nos assistindo, a Tchelle, peça isso para o seu dentista e diga: faça uma avaliação da minha saliva. Dentista, cada vez mais os pacientes vão vir nos pedindo esse exame. Ok? Porque através da saliva a gente consegue ver tanto o risco do nosso paciente de ter doenças bucais, como também pode ser o primeiro sinal de uma condição ou doença sistêmica que esse paciente esteja experienciando. Então, o diagnóstico é fundamental. Já dizia o professor Eduardo Reston, que me disse quando eu vi ele pela última vez lá em Porto Alegre. Aliás, um abraço para todos os dentistas do Sul. Estamos juntos, viu? Estamos juntos nessa reconstrução. Sabem disso, vocês sabem que vocês podem contar comigo e com todos nós dentistas de todo o Brasil. SOS Odonto. Quem ainda não se inscreveu no SOS Odonto, tá um baita de um congresso online que você, se inscrevendo, ganha um monte de aulas e ainda ganha a grande oportunidade de contribuir para a reconstrução dos nossos colegas dentistas que sofreram com as enchentes que aconteceram no último mês no Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó, o que eu faço agora? Qual o primeiro passo? Diagnóstico. Já dizia o professor Eduardo Reston lá de Porto Alegre. Hoje em dia, o melhor dentista é quem faz o melhor diagnóstico. Então, como que eu vou fazer esse diagnóstico, Débora, na minha clínica? É um diagnóstico clínico. Tu vai fazer o exame clínico de secura oral, tu vai buscar os sinais de secura oral de forma validada no teu paciente, tu vai usar o inventário de xerostomia, ver se esse paciente tem boca seca, e tu vai investigar a causa. Porque tu veio almoçar comigo hoje. Ó, o Douglas tá aqui, querido, bem-vindo, Douglas. Tô aqui, a Lari tá aqui também, a Lari que me apresentou pro Douglas. O Douglas veio no nosso Saliva Pro presencial, que aliás vai ter, olha, mega spoiler, hein, vai ter em agosto aqui em São Paulo e aqui dentistas do Rio de Janeiro. Quem é do Rio, teremos uma data no segundo semestre no Rio de Janeiro, se Deus quiser. Em breve também trago essa novidade para vocês. Então aqui, ó, o que eu faço?
Diagnóstico, testes clínicos, exame de xerostomia, e daí eu investigo a causa, porque eu te trouxe aqui que um grande número de condições médicas e doenças sistêmicas está associado com boca seca, está associado com a hipofunção salivar, ok? E tem um reflexo na função salivar desse meu paciente. E eu só vou conseguir de verdade atuar em prevenção, reestabelecer a saúde do meu paciente olhando os parâmetros salivares. Sem isso, não tem mais como seguir para frente nos consultórios odontológicos. Para daí sim eu iniciar um tratamento adequado e atuações, né, condutas preventivas individualizadas. Eu estou ouvindo muito a palavra individualizar, eu estou amando essa palavra. Eu só consigo individualizar se eu usar o máximo de ferramentas que eu tenho. Como que eu uso a saliva para individualizar? A saliva te traz o risco desse paciente ter uma condição ou doença sistêmica, se por acaso já pode ser o primeiro sinal, e o risco dele desenvolver doença bucal. Use a saliva para individualizar o teu atendimento, o teu tratamento, suas condutas de prevenção. Lembrando que a comunicação com os nossos colegas médicos e outros profissionais da saúde é essencial. Essa investigação da causa é geralmente, muito frequentemente, praticamente sempre feito por uma equipe multiprofissional. E nós, dentistas, fazemos sim parte dessa equipe, para daí sim a gente levar o diagnóstico para o nosso paciente. Ó, querida! Olha aqui, a Mônica entrou. A Mônica, para vocês saberem, a Mônica, ela é simplesmente a primeira dentista Saliva Pro do Brasil. Ela foi a primeira pessoa a se inscrever no Saliva Pro Online, uma super expert em biossegurança, e está aqui se atualizando conosco no almoço com Odonto. Que bom estar aqui, Galaponho. Muito obrigada pelas informações. Débora, sempre pertinentes. Ó, venha para BH, eu sei, queridos. Vocês estão me pedindo BH faz tempo. BH, ele está dizendo, precisamos de saliva baseada em ciência em BH. Eu sei. Vamos ver se a gente planeja aí, ó. Vamos ver se a gente consegue. Bom, queridos e queridas, a mensagem de hoje era essa, curta e direto ao ponto. Através da saliva, a gente consegue muitas vezes ver os primeiros sinais de que o paciente tem algo sistêmico. O que eu preciso estar atento, saber fazer os testes. Que testes são esses? Testes clínicos. Não tem que comprar nenhum material, não tem que mandar para nenhum laboratório. É saber fazer o teste clínico. Teste de secura oral com um espelhinho, da forma como foi validado, inventário de xerostomia. E também os exames, né, de função salivar, como cielometria, que é o mais básico, né, fluxo salivar em repouso, se der alterado, faz o estimulado para já planejar o teu tratamento. E daí, dentista bom é dentista que estuda, vai procurar a causa. E as causas, já te falei, tem um grande número de condições médicas, doenças sistêmicas que estão associadas com a boca seca. E saiba que muitas vezes é você, dentista, que vai levar esse diagnóstico para os seus pacientes. Queridas, queridos, beijos, um grande prazer estarmos juntos. Semana que vem eu vou me esforçar ao máximo para entrar no nosso almoço com odonto, tá? Vou estar num fuso horário um pouquinho diferente, sem dar spoilers, mas vai ser assim, ó. Vocês vão comigo. Quem é Saliva Pro se prepara, porque assim, ó, é um simpósio muito especial que está vindo dentistas, especialistas em saliva do mundo todo. Eu estou indo representar o Brasil com muito orgulho e muito feliz. Então, aqui, semana que vem, vou tentar ao máximo entrar meio-dia e 30. Se eu não conseguir, saibam que eu vou estar sempre trazendo todas as novidades em primeira mão para vocês. E daí, na semana seguinte, já estamos de volta aqui no nosso almoço com odonto. Beijo, queridos. Gostou da live? Ativa o lembrete, dá um like. Quem ainda não está no Telegram, entra no Telegram, a Dentista Cientista no Telegram. Quem ainda não me segue no Insta, como que tu não segue a Dentista Dentista Cientista no Insta? Quem que tu segue no Instagram que tu não segue a Dentista Cientista? Ô, louco, segue lá. Beijos, vamos lá. A gente ainda tem bastante atendimento aqui por hoje. Fiquem bem.